Bom dia, meus consagrados. E se eu contar pra vocês que eu tava aqui dele embaralhar as cartas e falar, quando eu olhei pro celular nem tava gravando. Bom dia, tudo certo por aí? Eu espero que você esteja bem, espero que você se sinta à vontade. Esse é o seu momento de entender melhor o nosso dia, nossa quinta-feira. Seja bem-vindo, já deixa aqui o seu engajamento para me ajudar, para fortalecer a nossa troca, é muito importante para mim, tá bom? E lembrando que, se você quiser fazer uma leitura particular, porque essa é uma leitura coletiva, então pode ser que não ressoe, né, tanto assim, mas para fazer uma leitura particular, você clica no link aqui na descrição, aqui embaixo, tá bom? Vamos entender a nossa quinta-feira, dia 10 de abril de 2025. Bora? Vamos ver o que as cartas prepararam para nós, o que tem aqui para nós. Então, ó, estrela, temperança e 10 de espadas. Então, meus queridos, é o seguinte, tá? Mesmo que para nós seja o fim de alguma coisa, seja o fim de alguma situação, ou seja, enfim, exista alguma situação meia complicada nesse dia, a nossa superação, a nossa vontade de superar isso vai ser maior. A gente não vai aceitar que as coisas têm que ser finalizadas daquele jeito ali, né? Daquela forma ali. Por exemplo, você pode ser uma pessoa que nesse dia vai se deixar levar muito mais pela vontade de criar, de trabalhar, enfim, porque isso pode inclusive fazer você superar uma outra situação de algum término, de algum afastamento, de algum encerramento, tá? Então é como se você canalizasse essa energia toda para focar em outra coisa, para, sabe, para de repente até dar fazer a egípcia, como dizem, né? Que a gente finge que não tá vendo aquilo ali. Porque justamente as cartas vêm muito positivas aqui, com muita inspiração, muita esperança. Primeiramente, aqui nós vemos que, né, um dia em que o céu começa a clarear, sabe? Mesmo que você tenha passado aí por uma noite de incertezas, de receios, de medo, de choro, de sei lá, não sei o que você tem passado, ou se você teve alguma insônia, de preocupação, enfim, de qualquer forma, tá? As cartas estão mostrando que nesse dia vai haver a possibilidade da gente restaurar a nossa capacidade e gerar boas expectativas. Então o dia vai, de fato, render assim, né, um propósito, vai propor para nós, inclusive, uma luz no fim do túnel, assim, se mostrando, tá? Então é isso, lembrando que a gente tem um dia de cada vez, né? Aqui já vem também em seguida essa energia falando sobre isso, né? Que a gente precisa se manter calmos e, além de tudo, nós precisamos tentar lidar com as coisas de uma forma mais tranquila, porque, veja bem, vamos papo de adulto aqui, tá? Eu e você, vamos passar por uma situação. Quantas vezes tu já passasse por uma situação que você talvez estava fazendo ali uma tempestade num copo d'água, estava fazendo um baita chusme, que nem dizem, né? Tava fazendo um baita escarcéu e, na verdade, foi só tu resolver, foi só tu tentar organizar a situação, foi só alguém chegar e te dizer, não, vem cá, eu vou te ajudar a resolver. Ou até mesmo simplesmente, né, você você mesmo ter essa iniciativa de lidar com a situação de uma forma mais tranquila, mais madura, isso vai facilitar as coisas, sabe? Quando a gente diz assim, claro, não funciona você chegar e dizer fica tranquila e tal, mas o que nós, como adultos, podemos fazer para nos acalmar, digamos assim, é tentar entender a situação com fé, sabe? Vendo a situação com fé, vendo a situação
com um olhar assim de que, poxa vida, essa chuva aí, vai alagar tudo, mas vai molhar muita planta, vai molhar muito, né, muita horta que precisa de água, que tá precisando de uma chuva, muito solo que tá precisando. É ver as coisas realmente por um lado mais motivado. E se problematiza tanto, gente. Quando foi, me conta aqui pra mim, quando foi que se normalizou a gente ficar se autodepreciando, se auto criticando, falando coisas ruins da nossa pessoa e ser positivo virou errado? Eu também discordo totalmente de um conceito de ter confiança, aquela confiança gratiluz e tudo mais, como se o mundo fosse a Disney e tudo mais, mas não é assim. A gente sabe que existe uma sociedade, existe um sistema econômico, existe uma hegemonia social, enfim, isso é fato. Só que quando realmente a gente vê, eu percebo muito isso, inclusive mais entre jovens e tal, assim, ó, as pessoas se autodepreciando, as pessoas ressaltando seus defeitos e tal. E eu entendo que isso pode até ser um tipo de humor, tá? Só que isso na vida, não sei se vocês repararam, mas na vida também está acontecendo esse movimento das pessoas normalizarem se colocar defeitos, se criticar. E quando alguém se elogia, quando alguém se sente bem ou quando alguém quer ser positivo, essa pessoa tá sendo tóxica, tá sendo errada. Poxa vida, quando foi, gente? Quem foi que fez a gente acreditar que a gente tem que ter essa visão do mundo? Lembra quando você era pequena? Que você pensava assim, nossa, esses adultos são tão chatos. É isso que você tá se tornando quando você pensa nisso, sabe? É isso que você tá se tornando quando você vê tudo de uma forma negativa. Você tá se tornando aquele adulto chato. Então você tem essa escolha de ver as coisas. Eu prefiro, gente, pra mim, pra minha saúde mental e emocional e principalmente psicológica, eu prefiro lidar com as coisas com humor, com certo humor, com uma certa esperança, com uma certa fé. E é a melhor forma que eu tenho de lidar. E tá tudo bem também se você não for assim, não tô julgando de certa forma, mas eu acho que cada um tem que ter o seu jeito de lidar com as coisas. E hoje as cartas estão dizendo pra você: será que você tiver assim, ó, numa situação totalmente bosta, assim, né? Com todo o perdão da palavra. Será que se você olhar um pouquinho pra sua esperança, pra fé que você tinha lá quando você, sabe, quando você colava numa prova, quando você fazia uma prova e conseguia passar e tal, e acreditava e dava certo e comemorava, tenta ter essa fé. Tenta estimular, tira lá do teu dedão do pé, tá? Mas tira, tu tem que achar ela aí, tá dentro de você. Tá bom? Uma ótima quinta-feira. Não esquece de deixar o like, de curtir, de se inscrever, de seguir, fazer tudo isso que vocês sabem que me ajuda muito, que fortalece meu corre. E desde já te agradeço pela companhia. Uma ótima quinta-feira e até mais.